Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e, gente, hoje eu vim falar de um tema pouco abordado, né, que eu estou vivendo no momento, que é o puerpério, tá? Eu tive bebê há 2 meses e aí vocês vão falar, mas o seu puerpério já terminou. Não terminou, gente. O puerpério, o meu foi tardio, tá? Então ele não começou logo que eu pari, né? Ele veio um pouco depois, então ele continua presente. Às vezes eu vou olhar pro lado, tá? Pro lado de cá, no caso, porque aqui no cantinho da tela tá a babá eletrônica, tá? Meu bebê, tô vendo ele por aqui. Aí vocês vão falar, por que o seu marido não está olhando? Porque, gente, meu marido trabalha fora. Então, ele não tem como olhar o bebê pra mim, tá? Toda hora ele vem de final de semana, às vezes dia de semana, mas normalmente final de semana, tá? Então, primeiro ponto que eu quero falar é, gente, não baseiem, tá? A experiência de puerpério de vocês na experiência de puerpério das outras mulheres. Por mais que falem pra vocês, né, sobre o puerpério, a sua experiência vai ser a sua, né? Por quê? Depende da sua realidade, tá? Então depende de como é o seu relacionamento, se você tem um relacionamento ou se você é mãe solteira, né? Ou como chamam hoje, solo, né? Se você tem rede de apoio, tudo vai influenciar, tá? Como é que foi a sua gestação também, isso vai influenciar muito, tá? E assim, vamos então, né, iniciar aqui essa conversa. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é, mulher, você que está grávida, cuidado com aquilo que você segue na rede social, tá? Porque eu não tinha problema com puerpério até eu assistir, tá? Acompanhar o Instagram da doutora Ana Teresa Muri, né? Que ela é uma obstetra, tá? E aí ela faz conteúdo lá pro Instagram, tira dúvidas das gestantes, né? E enquanto gestante eu estava seguindo, tá? Pra ver, né? O que ela colocava lá. Atenção pro detalhe, né, que eu sou médica veterinária, então, gente, eu não sou uma pessoa leiga no assunto saúde, tá? Então, muita coisa que ela falava lá eu já tinha conhecimento, né, apesar de que voltado para animais, mas digamos que medicina é uma só, tá? O que muda é a espécie para qual você atua, tá bom? Então, é a espécie humana, medicina veterinária, inúmeras espécies animais, tá bom? Mas, gente, a fisiologia não muda muita coisa, tá bom? Então, assim, vamos lá, né? Eu tinha já consciência, né, que ela coloca muito sobre fazer acompanhamento com os exames. Eu já tinha essa consciência, mas eu confesso, né, que sim, ela me alertou para a necessidade de um acompanhamento mais de perto. E foi ótimo ter feito isso, tá? Mas, por outro lado, o Instagram dela bate muito na tecla e quem segue vai saber, quem não segue vai lá olhar para ver que eu não estou inventando, gente, porque não vim aqui falar mal da doutora, tá? Longe disso, eu não sou uma pessoa assim. O que eu vim fazer é dizer pra vocês, a gente tem que ter muito filtro com aquilo que a gente acompanha na internet, tá? E lá ela colocou a situação que o puerpério dela durou 10 anos. Então, quando eu comecei a ver isso, né, e eu perguntava sobre o puerpério pra minha mãe, pra minha cunhada, pessoas que eu conhecia, e essas pessoas não conseguiam me dizer, né, como que foi o puerpério. Elas diziam, ah, tudo bem, ou não lembra. Algumas baby blues, né? Então, eu fiquei naquilo, e agora, né? O que é, gente, esse puerpério? O que eu devo esperar, né, desse puerpério? Então, o relato que eu vou dar pra vocês, né, as orientações, vou chamar assim, vocês não vão achar em outro lugar, tá? Porque eu procurei e ninguém deu. Então, eu vou contar pra vocês aqui o que acontece, tá, no puerpério, na prática. E não é questão hormonal que eu vou falar com vocês aqui, não, tá? Na prática, dia a dia, lida, o que você passa, tá? De verdade. Lembrando que eu falei, né, vocês vão ter que se basear na minha experiência, na minha realidade, pra poder, né, ver como que é a de vocês, tá? Eu sou uma mulher casada, tá? Meu marido trabalha fora, então a noite toda eu passo com o bebê sozinha, né? Ele ficou comigo de licença paternidade 20 dias, os primeiros 20 dias. Meu bebê já tá com 2 meses, então depois desses 20 dias, né, exceto os finais de semana que ele tá aqui comigo, que eu tô na casa dos meus pais, né, eu fico sozinha sempre com o bebê, tá? Durante a noite, a madrugada, eu não tenho revezamento.
Então, esse é o primeiro ponto, tá? A carga da noite, da madrugada, é minha integral, tá bom? Então, por aí eu já posso falar pra vocês que eu posso sim te dar dicas úteis, tá? Pra você passar por esse momento, certo? Outra coisa, rede de apoio. Tenho, tá? Rede de apoio. Como funciona a minha rede de apoio? Como eu falei pra vocês, eu tô na casa dos meus pais. Então, o provedor é meu marido, né? Das coisas do neném. Então, é ele que trabalha e paga tudo do bebê, não sou eu, tá? Porque eu não estou trabalhando e recebendo o suficiente para arcar com os gastos, tá? Então, isso é mais uma coisa a ser falada, porque eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, né? Tem muitas mulheres, muitas, que precisam trabalhar, né? E vão tirar licença maternidade já com prazo, né, para voltar ao trabalho. Não é o meu caso, mas, tá? Apesar de não estar trabalhando fora, eu tenho um mini trabalhozinho que eu ganho muito pouquinho dinheiro, gente, mas, enfim, né, não dá pra ficar comprando todas as coisas, como eu falei, tá? Eu dependo sim do meu marido e vou falar isso e agradeço muito a ele, né, que não deixa faltar nada pro nosso filho. Então, beijo, meu amor, se ele assistiu o vídeo, né? Mas continuando, eu tô fazendo agora curso, gente, tô já no final, na etapa final do curso de psicanálise, tá? Psicanálise clínica, então futuramente esse vai ser meu trabalho, né? E aí, meu marido super, né, entende que no momento eu não tô podendo trabalhar, não me cobra isso, então isso também é um ponto a ser falado, porque como eu disse, eu sei que tem marido que cobra da mulher, né, que ela vá trabalhar também. Então, por isso que eu falei pra vocês, né, vão analisando qual que é a situação e aí vocês vão adaptar para aquilo que é a sua realidade, tá? A sua vida, porque a nossa vida não é a mesma, tá? E aí, falando então da rede de apoio, continuando, como que é a rede de apoio que eu tenho? Dos meus pais. O que que os meus pais me ajudam? O meu pai, ele faz supermercado, né? Ele faz comida pra gente, pra mim, pra minha mãe, que a minha mãe também fica fora, né? Boa parte do dia. Ele faz comida pra nós. Então, a rede de apoio por parte dele. Às vezes eu quero fazer um xixi, gente, eu tô sozinha com meu pai, que minha mãe tá fora, né? E o José Antônio, meu filho. Então, meu pai dá uma olhadinha nele pra mim, né? Então, minha rede, busca um pão pra mim. Já a minha mãe, ela me ajuda, faz todo o serviço de casa, né? Então, eu não estou fazendo serviço nenhum de casa, exceto, às vezes, lavo alguma louça, tá? Então, assim, gente, invista, tá? Do que é a maioria, talvez, realidade brasileira, eu tenho muita sorte, tá? Eu falo isso sem melindre, sabe? No sentido, vou me ofender com o que vão falar pra mim, porque eu sou privilegiada, eu sou sim privilegiada, né? Quando eu olho pra situação toda. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente ter uma noção do que acontece ao nosso redor, tá? Não ficar só naquela situação puerpério. Eu vejo que acontece isso com muita mulher, tá? E vejo pelos comentários, como eu falei pra vocês, nas redes sociais, em vídeos relacionados à maternidade, né? As mulheres, elas se fecham, tá? Num mundo ali e não deixam ninguém entrar. Então, elas querem dar conta de tudo, querem fazer tudo sozinhas e aí depois elas reclamam do peso, né? Que é fazer tudo sozinha, tá? E isso poderia ser aliviado se a mulher se permitisse, né, ter auxílio, tá? E aí vocês vão falar, mas você não sabe. Eu sei, gente, olhem os relatos, tá? Não tô inventando nada. Muitas mulheres falam, mas a minha sogra queria vir e eu falei não. Minha mãe queria vir e eu falei não. Ou então a pessoa, ela pode me ajudar só se for de tal jeito. Não quero que mexa com o bebê, só quero que faça serviço de casa. Gente, assim, né, a gente querer, você pode querer qualquer coisa, mas você tem que entender, né, que a partir do momento que você vai depender de outras pessoas, né, você não vai ter só do jeito que você quer, tá? Você vai ter que se adaptar também. Caso contrário, você vai viver sim uma maternidade muito pesada, tá?
Aí você vai falar, né, não é assim. É assim. É assim sim. Por que eu falo isso? Você pode ter dinheiro, né, pra pagar uma enfermeira, mas a gente também vê tanto relato de enfermeira que machuca a criança, né? Eu não teria coragem, sinceramente, de pagar uma pessoa de fora pra cuidar do meu filho que nem fala, tá? Eu falo assim pra vocês bem diretamente, nos dias de hoje. Eu não teria coragem. Mesmo que eu tivesse dinheiro pra pagar uma enfermeira de dia e uma de noite, eu não pagaria. De maneira alguma. Inclusive, já falei com meu marido que nós não vamos colocar nosso bebê na escola, na creche, até ele conseguir falar, tá? Isso vai ser lá pros 4 anos. Por quê? Porque, gente, hoje a gente tá tendo muitos casos de maus tratos com crianças, né? E eu não quero mandar nosso filho pra um lugar que ele não sabe se defender, que ele não sabe falar. Não sabe me falar pro pai dele, tá acontecendo tal coisa. Não quero, tá? E não vou. Então, o pai dele entende isso, concorda, e aí, então decidimos que vou cuidar, né, do nosso neném aí até ele ter 4 anos, que é a idade obrigatória, tá, pra entrar na escola. Então, enfim, seguindo o vídeo, tá? Vamos falar então, né, como que é de fato o puerpério. Antes disso, eu li o livro Entre Safras, que fala sobre puerpério, tá? E li outros livros que falam sobre puerpério, mas como eu disse pra vocês, o relato, eu sempre acho que os relatos são bem pesados, tá? E por quê? São experiências, como eu falei pra vocês, parece que as mulheres colocam um tapa-olho, assim, aquele de cavalo mesmo, e eles não veem mais nada fora dali, sabe? É só aquilo ali. Isso aí, gente, é o que, na minha opinião, faz o puerpério ser pesado, tá? Então, vamos lá. Como que funciona aqui, né? Como funciona aqui? Como eu falei pra vocês, eu ou não falei, já não sei, eu passo, né, 20 horas por dia, mais ou menos, 21 horas com o meu bebê sozinha, né? E 3, 4, 5 horas, depende do dia, minha mãe me ajuda, ficando com ele um tempo pra eu poder dormir. Então, o tempo que eu durmo, né, desde muito tempo, são 3, 4 horas por dia, tá? Esse é o prazo que eu tenho pra dormir sem ficar olhando meu filho, né? Minha mãe tá olhando pra mim, confio 100% nela, graças a Deus. Tá? Minha mãe é uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, tá bom? Então, a primeira dica que eu dou é, se você puder, né, tiver esse privilégio, conte com a ajuda da sua mãe, conte com a ajuda da sua sogra, né? Não sei quem é a pessoa que você confia. Por quê? O pessoal lá tem muito aquilo, não, você tem que ficar com seu bebê integral, tempo integral, tem que ser você, senão não tem vínculo. Não, gente, não é verdade isso. Meu bebê é super vinculado a mim e não existe isso, gente. O bebê, ele pode amar outras pessoas, que ele não vai te amar menos, tá? Você é mãe dele. Você gerou ele ficou dentro de você 9, 8 meses. Então, assim, ninguém vai conseguir, né, substituir você porque tá cuidando do seu filho 1, 2, 3 horas por dia, né? Então, coloquem isso na cabeça, sabe? Também já ouvi falar, mas se eu não fizer, eu não vou aprender, ou depois a pessoa vai embora. Gente, um dia de cada vez, né? Viva um dia de cada vez. Então, viva hoje, né? Se hoje você tem ajuda, aproveita a sua ajuda de hoje. Se amanhã você não tem, amanhã você não usa a sua ajuda, né? Não é todo dia que a minha mãe fica com o meu neném, e tudo bem. Os dias que ela fica, maravilhoso pra mim, porque eu consigo descansar, né? Uma mãe, quando não está bem, o seu bebê sente, tá? E aí ele reflete o seu estado emocional. Então, se você é uma mãe que está muito cansada, você fica nervosa, normalmente, desconta no seu bebê, às vezes tendo pouca paciência com ele, né? Ele sente a sua irritabilidade e reflete, às vezes ficando irritado igualmente, ou às vezes até mais do que você, né? E aí você não entende por que aquele bebê chora tanto, por que aquele bebê não dorme, por que aquele bebê briga com o peito, por quê, por quê, por quê? Porque você não olha pra você, né? Você não vê que você é o espelho do seu neném, tá? Então, tudo que acontecer com você vai refletir nele, certo? Então, primeira, né? Primeiro já, segundo, não sei. Ponto.
Outra coisa que acontece, gente, é a questão dos despertares, tá? E as madrugadas, gente, elas são bem cansativas. Olha bem como é que tá a minha cara, né? Entrega. Bem cansativo, tá? Não vou ser hipócrita de falar pra vocês, nossa, gente, não, zero cansaço, não, eu vivo me arrastando, gente, vivo me arrastando. Meu bebê tem 2 meses, ele não dorme a noite inteira, direto, tá? Ele fica acordando várias vezes. Durante o dia, acorda várias vezes, tá? Então, assim, é cansativo, muito cansativo, mas é uma fase. Então, de novo, é tirar aquele tapa-olho e abrir, tá? Pra olhar para o seu redor, que isso passa, gente, isso passa. Por mais que quando você está vivendo seja exaustivo, é ter sempre na cabeça, vai passar. É uma fase, tudo na vida é fase, né? O bebê não vai ficar a vida inteira assim. Olha eu aqui com 36 anos, minha mãe já não tá mais me olhando, né? Agora eu tô olhando o neto. Mas, entende? É uma fase, então assim, se prenda a isso, né? Antes de se irritar, porque o bebê tá acordando 20 vezes, 30 vezes por dia, né? Eu não amamento no peito, mas eu tiro leite na bomba, tá? Então, assim, eu acordo menos, provavelmente, do que uma mãe que amamenta no peito. Então, para essa mãe será mais exaustivo. Aí, ainda reforço, por isso mesmo, deixa as pessoas ajudarem você, tá? Outra coisa, gente, que tá acontecendo comigo agora no puerpério é o seguinte. Já tem o quê? Creio eu, desde que o meu bebê veio para casa, talvez uns dias depois. O que começou a acontecer? De tanta preocupação, né, de como ele está, de cuidar dele, eu durmo, mas eu não me desligo dele, tá? Então pode ter outra pessoa com ele, meu marido, minha mãe, que eu tô o tempo todo meio que, tipo, ligada, sabe? Se eu escuto ele chorar, qualquer coisa do tipo. Então, assim, e às vezes, muitas vezes acontece de eu acordar, tá? Ele não tá comigo, eu vou dormir sabendo que ele não está comigo, mas, gente, no meio da noite, da madrugada, né? Da madrugada não, é no meio desse período que a minha mãe normalmente tá com ele, ou meu marido na madrugada que tá olhando ele, cuidando dele. Dormindo, gente, dormindo. Eu começo a perguntar sozinha, né? Isso eu faço com meu marido, gente. Eu começo a perguntar pra ele, cadê ele? O neném, né? Cadê o neném? Tá tudo bem? O que foi? O que tá acontecendo? Mas eu tô dormindo, gente. Entende? Meu cérebro não se desliga 100%, tá? Então isso também dificulta descansar. E já quando é minha mãe que tá com ele, várias vezes já aconteceu de eu levantar da cama e sair procurando ele, meu filho, no quarto, né? Gente, já aconteceu de eu olhar debaixo da mesa. Coisas assim que, né? Não fazem sentido nenhum. Mas na minha cabeça, eu estava com o bebê e perdi, sabe? Então, assim, isso acontece com bastante frequência. Eu esqueço, gente, as coisas muito facilmente, por exemplo, por causa da privação de sono, né, que eu tô no momento, eu esqueço. Às vezes eu ponho uma caneca no fogo, esqueço. Então, assim, eu não posso fazer tarefas pela metade. Tipo, bota a caneca aqui, vou fazer outra coisa. Não. Eu tenho que fazer as coisas com muita concentração, porque senão eu esqueço e é arriscado, né? Imagina deixar um negócio no fogo. Então, isso é uma coisa que eu preciso falar pra vocês, tá? E por isso, reforço, aceite ajuda, caso você tenha, é importantíssimo, tá? Então, assim, mais uma coisa, né, pra refletir. No ponto de emoções, né, como é que ficam as emoções? Ah, gente, existe uma grande variação, né? Tem dia que tá tudo bem, tô ótimo. Tem dia que eu já tô um pouco mais de mau humor. Eu não tenho, gente, graças a Deus não tive, tá? Baby blues. Eu não tive nada, nenhum problema com depressão pós-parto. Eu não tive momentos, dias que eu fiquei triste, meu Deus, acabou minha vida, mudou minha vida. Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre quis ser mãe. Então, assim, eu tô realizando um sonho, por que eu vou ficar deprimida, sabe? Mesmo tendo queda hormonal, né, variação hormonal, não passei por isso, né? Nunca tive esse pensamento, ai meu Deus, todo dia a mesma coisa. Eu amo rotina, gente, sempre amei rotina. Eu sou muito metódica, então eu amo ter a rotina.
E não vou dizer pra vocês que não é cansativo, claro que é, né? Ter uma pessoinha 100% dependente de você é cansativo, mas é muito gratificante, gente, quando ele acorda com um super sorriso pra mim. Nossa, eu não quero mais nada na vida, sabe? E é uma certeza que eu fiz a melhor escolha, que eu tô fazendo certo. Isso é muito bom, tá? É uma sensação muito gostosa. Então, isso não deixa, né, eu ter dias tristes, tá? Não deixa. Só que tem dias que sim, eu tô mais chorosa, né? Eu vou dizer pra vocês que se eu assisto um vídeo triste, claro que eu vou chorar, né, gente? Afinal de contas, minha parte hormonal tá totalmente alterada. Às vezes, né, se eu me desentendo, por exemplo, com meu marido, claro que eu vou chorar com mais facilidade, né, por qualquer coisa. Um dia que eu tô muito cansada, às vezes com dor no corpo, dor na coluna, né, pode ser que eu chore, mas é por uma situação real, tá? Não é porque simplesmente do nada me baixou um negócio que eu fiquei deprimida, não. Isso não aconteceu comigo, tá? Então, essa história de que o puerpério dura 10 anos, né, que eu vi a doutora Ana Teresa Muri falando no Instagram dela, eu não concordo, tá? Eu acho que é uma pessoa que já tinha, talvez, né, questões aí mal resolvidas e isso se refletiu no puerpério dela e se estendeu como uma depressão pós-parto, né? Não existe puerpério de 10 anos, isso deixando bem claro, tá? Podem pesquisar aí, também não são invenções, né? Não existe, tá? Passou de tantos dias, já é depressão pós-parto, tá? Precisa de tratamento. Então, eu acho errado ela colocar isso, tá? O puerpério durou 10 anos. Isso é uma fala enganosa, no sentido de que não existe um puerpério que dura 10 anos, tá? Deveria se colocar o nome correto, depressão pós-parto, que inclusive ela mesma já falou que tratou, né, no Instagram dela lá, certo? Mas enfim, gente, é fácil? Não é, tá? Maternidade não é fácil. Eu falei pra vocês, ou já não sei mais se eu falei, minha memória anda péssima, isso faz parte também, tá? Da maternidade, principalmente nesses primeiros dias que a gente tá sem dormir, né? Eu não lembro as coisas que eu tô falando, não lembro direito o que eu tô fazendo, às vezes começo a falar uma coisa e esqueço o que eu tô falando. Isso é comum demais, tá, gente? Ou a pessoa fala comigo e eu, aham, tá. Aí daqui a pouco ela vem e fala de novo e eu, hã? Tipo, não tive retenção dessa informação que a pessoa me deu. Mas naquele momento, sim, tudo bem, mas passou, sabe? Isso também acontece muito. Tem, assim, a pessoa tem que ter essa paciência comigo, gente, tá? Tem que ter essa paciência comigo, porque realmente eu não lembro das coisas, tá? Tipo agora, né, que eu ia falar pra vocês alguma coisa. Ah, tá. Eu ia falar da idade. Onde que a idade influencia no puerpério positivamente? Eu tô com 36 anos, né? Meu filho nasceu, eu já estava com 36 anos. Que eu faço no mês de agosto, né? Ele nasceu agora em dezembro de 2024. Então, a idade ajuda muito na maturidade, né? Como assim? Quando a gente é muito nova, né? Mães aí que tem bebês com 20 anos, 25 já não é tão nova mais, né? Mas enfim, são 10 anos a mais, praticamente, 36. O que que acontece? A mulher, quando ela é nova, o homem também, quando é novo, né? Ainda acha, pensa, às vezes tem a cabeça, que tem muita coisa pra viver, né? Ainda tem às vezes a cabeça que quer ficar viajando, quer ficar saindo, né? Aquela cabeça de convivência muito com amigos, barzinho, não sei o que, sabe? Isso nunca foi a minha realidade, mas eu sei que pra maioria das pessoas é. Quer ir pra carnaval. Então, assim, a pessoa imatura, ela vai ter dificuldade, tá? De lidar com essa vida da maternidade ou da paternidade. Porque você vai sim ter que abrir mão, né? Pra você que gosta desse tipo de coisa, vai ter que abrir mão dessa vida, né, pra ser presente pro seu filho, né, oferecer o melhor pro seu filho. Não foi o meu caso, tá? Porque, como eu falei, eu nunca fui de gostar dessas coisas, não. Eu sempre fui mais caseira, meu marido também. Por isso que a gente dá certo assim, né? Mas eu sei que pra muita gente não é a realidade, né? E muita mãe entra na maternidade e não entra com essa cabeça, né? Entra com a cabeça de que, vai mudar pouca coisa. Não, não vai mudar pouca coisa. Tem dia, gente, que eu não consigo escovar o dente a hora que eu quero, tomar banho a hora que eu quero. Dormir piorou, né? Dormir é um evento raro, tá? No momento, que ele é pequenininho.
Mas, enfim, né, pra mãe que não entrou com a cabeça certa, né, não tem a maturidade ainda, vai ser um grande peso, né, vai sempre ver como, eu tô tendo que abrir mão, abrir mão, abrir mão. Mas, gente, quando você entende o que é maternidade, você não pensa assim, né, você pensa diferente, que bom que eu estou aqui para cuidar do meu filho, né, que bom que eu posso cuidar do meu filho, que bom que meu filho tem saúde, que bom que eu consigo acolher, né? A sua cabeça é essa, tá? Não é de ficar pensando no que ficou para trás, o que você deixou. Isso é a cabeça imatura ainda, né? A pessoa vive uma coisa, mas queria estar vivendo outra. Então, isso é necessário também que a pessoa faça terapia, né? Para ela se situar qual que é a realidade que ela vive e deixar de querer viver em outra, né? Tá, pessoal? Mas é isso, né? Questão do corpo, também vejo muita mãe, né, que se chateia muito com a questão, né, do corpo do pós-parto. Gente, eu ainda tenho uma barriga de 4 meses, tá? Mesmo já tendo 2 meses de parida, eu engordei, né? Eu só fico assim, de coque, sabe? Pijama boa parte do dia, e isso não me afeta, tá? Porque, gente, como eu falei pra vocês, é a maturidade que a gente tem de entender que isso é uma fase, né? Daqui a pouco o bebê cresce e você vai começando a ter mais tempo para fazer as coisas, né? Então, viver um dia de cada vez e aquela situação que você pode naquele momento, né? Desculpem, sem ficar ligada ao que você viveu 10 anos atrás, né? Vamos mudar a cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? A gente tem que deixar de ser egoísta, né? A palavra é essa, deixar de ser egoísta. Pensa que você já viveu 20 anos e o seu bebê acabou de nascer. Então, assim, será que você não pode dedicar 3, 4 anos da sua vida integralmente pro seu neném? Né? É difícil, gente, deixar de viver aí 1 mês, 2, 4, 5 só pra você e dedicar pro seu neném, sabe? Eu imagino que para algumas pessoas, como eu falei, seja difícil, mas é por isso, tá? A pessoa, ela ainda não tem a cabeça do cuidado, né? Ela tem a cabeça individualista ainda, tá? Então, por isso que ela passa por isso, né? Ela acha ainda que ela vive a vida de antes, né? Mas ela tem que fazer uma adequação de que a realidade mudou, tá? Então, se adaptar a essa realidade. Ai, gente, eu queria falar pra vocês isso, tá? O puerpério não é um bicho de 7 cabeças, né? Se você souber viver ele direitinho, tá? Tem dia que eu tô de mau humor, como eu falei, normal, mas quando eu não tava grávida também tinha dia de mau humor, quando eu tava grávida também tinha dia de mau humor. Então, nada mudou nesse sentido. Não é porque agora é puerpério, que agora eu tenho dias de mau humor, eu tenho dia de tristeza. Quando eu não estava, eu também tinha. Então, né, como eu falei, é tirar essa venda, esse tapa-olho, tá? Que faz você ver só isso e olhar, né, para o redor, olhar para o antes, olhar que não era, tá? É tudo agora. Não é, gente, não é, tá? Não é. Quando você tira o foco da coisa errada, fica super tranquilo, tá? Mas é isso, que vocês tenham aí um bom puerpério. Qualquer dúvida, falem aí comigo que eu respondo, tá? E qualquer coisa, faça um outro vídeo. Mas, gente, fica o meu alerta. Cuidado, rede social é venenosa se você não souber usar, tá? Não compare sua vida com a dos outros, não compare seu puerpério com o dos outros, porque é único seu, tá? A sua realidade é única, né? Não vai ser nem igual à minha, né? Como eu falei pra vocês, depende de vários fatores. Então, preserve sua saúde mental, tá? E siga pessoas que têm realidades parecidas com a sua, se você faz questão, né, de ficar acompanhando. Mas o melhor amigo pra vocês, né, no puerpério e na gravidez, na verdade, vai ser a leitura, tá? Não as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo, que agora eu vou cuidar do meu neném. Tchau!